Uma boa noite, meus irmãos, muita paz para todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho. E na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É um tema muito interessante. Mas inicialmente vamos fazer a nossa prece, pedir a ajuda do Pai Celestial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, nosso guia espiritual, nosso irmão Abdu, orientador, dirigente da nossa casa, nós vos rogamos todo amparo, todo auxílio, a inspiração necessária para podermos conversar sobre o Evangelho na noite de hoje e nos ajudar a ter uma melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus. Que essa paz, essa luz, essa harmonia envolva todas as criaturas com paz, serenidade, equilíbrio, confiança e fé. E sabermos que nunca estamos sós. Que essa paz, essa luz permaneça conosco durante todos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Como nós conversamos no Evangelho de hoje, o tema é: há muitas moradas na casa de meu Pai. E vamos ler um trecho do Evangelho que fala sobre esse assunto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que, lá onde estiver, estejais vós também. Está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então essa foi uma passagem que Jesus, falando aos seus discípulos, citou justamente que eles tivessem calma, serenidade de coração, crescem em Deus e também em Jesus, e informa que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, na verdade, o mundo, a Terra, não é o único local. Existe uma infinidade de espaços, de mundos nesse universo. Interessante que ele citou que iria e ia preparar um local para que depois viesse novamente e buscar aqueles irmãos que ele estava se referindo. Então, Jesus está sempre trabalhando, sempre ajudando no processo de evolução. E aí nós vamos continuar, né? Nesse item, Kardec vai falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Ele começa: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, pelas informações dos espíritos, no universo tem diversas moradas. Não é só o mundo, terra, que é habitado. Temos uma infinidade. E hoje a ciência já viu, através das comprovações nas pesquisas astronômicas, né,
pelos meios que tem a humanidade, a existência de vários mundos com características semelhantes ao planeta Terra, que permite a existência de habitação de seres humanos a viver. E essas estações, essas moradas, são estações onde os desencarnados, ou seja, quando a gente perde o corpo físico, vão para elas, em função dos adiantamentos que tenham alcançado. Então não significa que todos nós, quando morrermos, vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não é assim. Quando nós morremos, vamos para um local adequado ao nível espiritual que nós alcançamos. Se ainda estivermos presos ao mal, vamos para mundos inferiores. Ou às vezes até não seja nem outro mundo, sejam colônias espirituais que ficam na crosta terrestre, onde em função das energias que as pessoas tenham, vão se agrupando em ambientes apropriados e mais adequados às suas vibrações, aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. Aí Kardec continua: independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos da erraticidade, na erraticidade. E aí tem uma coisa bem interessante que precisamos entender, né? Ele está falando aqui espíritos na erraticidade. Então, esse local é o ambiente onde os espíritos ficam entre uma encarnação e outra. Ou seja, por não ter conseguido alcançar um grau de elevação ou estar preso às imperfeições, as coisas erradas que fazem aqui na Terra, então ele fica em um ambiente transitório para retornar à Terra numa nova encarnação. E aí chama-se esse local de erraticidade, onde os espíritos que perderam a vida vão ficar aguardando uma nova oportunidade de nascimento. Porque o nascimento não é assim, é só querer, não. Há um planejamento imenso para que a gente possa voltar a um lar adequado, onde vamos atender às nossas necessidades. E isso quem faz são os espíritos encarregados do processo de reencarnação. E em função do merecimento de cada um, é feito um planejamento onde as pessoas são selecionadas, o lar, os pais aceitar aquela criatura para que eles venham novamente numa nova vida. É isso o processo da reencarnação. Por nós estarmos ainda presos às coisas da terra, não termos aprendido, precisamos retornar para reparar o mal que nós fizemos, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque a doutrina espírita é que fala nesse aspecto da reencarnação. Muitas outras doutrinas não veem a reencarnação como algo possível, ou não se interessam por essa informação. Mas isso é uma realidade para que Deus possa ter, na sua justiça e na sua bondade, ajudar aquelas pessoas a se melhorar, a se recuperar. Aí Kardec continua: conforme ele for mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as atrações materiais, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir,
tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, gemem sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indivisível felicidade. Estas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Vamos compreender esse aspecto. Então, conforme o espírito, a pessoa que desencarna, for mais ou menos puro, liberto das coisas materiais, então ele vai para um certo local. Então, aqueles que têm, por exemplo, mais elevação, eles podem ir para vários locais, ter mais liberdade de conhecer outros mundos, outros espaços. Não ficaria circunscrito. Mas aqueles que têm culpa, ou seja, aqueles espíritos culpados que erraram, eles ficam nas trevas. Embora nas outras religiões fale a respeito do inferno, né, como uma coisa definitiva, mas na verdade na doutrina os espíritos informam que os ficam nas trevas, ou seja, em locais adequados às suas dificuldades, aos seus sofrimentos. Então, por exemplo, aqueles que suicidaram-se vão para um vale dos suicidas, onde se encontram muitos e muitos espíritos que fizeram o mesmo ato de tirar sua própria vida. Aqueles que estão presos ao mal, presos aos remorsos, eles ficam em locais escuros, pegajosos, muitas vezes enlameados ou buracos, sentindo-se presos naqueles ambientes. Já os felizes, eles gozam da luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. É interessante que eles veem o mundo, o universo de uma forma mais clara, mais bela, porque não está preso aos processos daqui da Terra. O nosso planeta, com a nossa atmosfera, impede nós termos uma visão clara e luminosa do universo. Então, os que foram malvados, cheios de remorsos e pesares, frequentemente ficam só. Não encontra os seus familiares, não reencontra as pessoas amigas. Todos os objetos de afeição ele perde. Já os justos, eles vão e reencontram os que amam. Aqueles que já partiram em outra vida, antes dele, né? Eles voltam a se encontrar e é uma alegria, uma felicidade indizível. Então, essas também são moradas, são que nós chamamos também de colônias, onde nós reencontramos nossos bem-amados e que temos as mesmas sintonias, as mesmas ideias. Então, existem diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes.
Dentre eles, há os que não são, os que são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros que lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui, a maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então vamos analisar esse trecho, né? Quem informa isso? Foram os espíritos que vieram ajudar a humanidade, esclarecendo as condições no mundo espiritual. Então eles informam que tem mundos mais inferiores do que esses mundos aqui da Terra, como tem outros semelhantes, mundos semelhantes ao planeta Terra. Então não significa que a gente vai sempre encarnar na Terra, mas pode encarnar em outro mundo que esteja no mesmo nível de vibração do planeta Terra. Como também existem mundos que são superiores à Terra. Nos mundos inferiores, essa existência é toda material, né? E as paixões reinam. A vida moral não existe. Já nos mundos mais avançados, a vida é mais espiritual. Então a pessoa já vai estar liberta das coisas materiais, dos apegos da terra, e não tem mais essa necessidade nem essa carência. Existem também os mundos intermediários, onde o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral em mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de prova e expiação, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divino, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de prova e expiação, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Então vamos analisar esses ensinamentos dos espíritos, né? Existem mundos diferentes e é função do grau de adiantamento. E esses mundos têm os seus habitantes com nível e condições adequadas para aquele mundo. E tanto é função das condições físicas como as condições morais. Então, quais são os tipos de mundos? Os mundos inferiores são aqueles mundos em que existem as primeiras reencarnações. É o chamado dos mundos primitivos. Nesses mundos, nós temos toda a vivência material, as paixões, os sofrimentos. Existem esses mundos, nessa classificação, onde o ser humano, pela condição dos seres
permitiu a existência do espírito. Então, os primitivos da humanidade, os primatas, como diríamos, né? Eles não tinham condições. Só depois, com um grau de evolução, pôde assim ter esse processo de mudança. Então, são as primeiras reencarnações. Quando o mundo melhorou um pouco, então tem esse mundo de prova e expiação, que é o planeta Terra, onde o mal é maioria. Então a gente vê que o nosso planeta tem muito mais mal do que bem. E é o momento onde nós temos as condições, a oportunidade de, enfrentando as dificuldades, nós irmos modificando a nós mesmos e ajudando na melhoria do planeta. Já os mundos regeneradores são locais onde a alma ainda tem o que expiar. E é um local onde adquire mais forças e repousa da fadiga da luta. É interessante esse momento do mundo de regeneração, porque nós estamos num processo de transição para que o nosso planeta Terra passe para esse tipo de mundo. E o que nós vemos é que, na verdade, vai ser um período melhor do que esse, mas ainda vai ter maldade. Ainda tem muita coisa para expiar. Mas é um local de refazimento das forças. O que é que significa isso? Significa que o que estamos passando aqui na Terra, no mundo de prova e expiação, realmente é uma luta muito grande, que gera esse cansaço, essa perda de energias, para que nós possamos vencer a nós mesmos e superar todas as nossas dificuldades. Então a bondade do Pai permite um mundo melhor, onde a gente vai poder se trabalhar e também recuperar as nossas energias. É como se fosse uma pausa, um período de transição, que esse planeta de regeneração, nós provavelmente não vamos passar muito tempo, porque vai ser a oportunidade de recuperar as energias e de nos melhorar. Mas ainda há maldade. Já os mundos felizes, que é o terceiro estágio, né? Mundo primitivo, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, é o quarto mundo, é o mundo dos felizes. Então, é onde o bem supera o mal. Então, ainda tem maldade, já pensou? Mas o bem é maioria, o mal lá é mal visto. Não fica confiante, como aqui no mundo de prova e expiação, que é a grande maioria, e ainda se acha que pode fazer o mal o tempo todo. Mas lá não, vai ser uma forma diferente. E por último, o mundo celeste ou divino, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, o mundo feliz ou celestial, o mundo celestial ou divino é onde estão os espíritos puros e alcançou no seu trabalho, no seu esforço de crescimento, toda a caminhada de aprendizado espiritual, moral, intelectual. Então não tem mais dificuldade. Reina sempre o bem. Então, ele continua. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a eles indefinidamente. Não passam neste mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atinge o grau de adiantamento necessário, passa para o outro mundo mais adiantado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem de um mundo de ordem inferior para uma ordem mais elevada. Como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem
relegados ao mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então veja coisa bem interessante, né? Então, os espíritos não estão presos só à Terra. Eles podem viver essa experiência em um outro mundo semelhante ao nosso. Tá certo? Agora dentro do mesmo nível. Se é um mundo de prova e expiação, no mesmo mundo de prova e expiação. Então as reencarnações poderão ser em outros mundos, né? E vão realizando os seus progressos, até atingirem o grau de adiantamento necessário. Então, esses mundos são estações, onde tem a proporção das experiências que a gente vai viver. Então a Terra permite uma série de experiências de vida, uma série de aprendizados adequado a esse planeta. Então nós precisamos ficar aqui ou no mundo equivalente enquanto tivermos necessidade de aprender as coisas que a Terra permite. À medida que nós progredimos, aí podemos ir para um outro tipo de mundo. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa entender: quando a gente passa para um mundo melhor, é uma recompensa. Né? Mas é um castigo quando prolongamos a nossa experiência no mundo infeliz. Então, a reencarnação no mesmo mundo é como se nós não passássemos de ano. E aí a gente volta para o mesmo sofrimento. E pior ainda é quando a gente vai para um mundo inferior ao que a gente já está, por haverem obstinado no mal. Então, quanto nós ficarmos presos ao mal e fazendo maldade, vai chegar um momento que nós não vamos ter direito de ficar no mundo de prova e expiação e vamos para um mundo inferior, que é o mundo primitivo, e vamos passar um longo tempo enquanto nós ficarmos obstinados ao mal. Bem, meus irmãos, são esses os ensinamentos desse primeiro capítulo, né? Que é o terceiro capítulo, Há Muitas Moradas do Pai. Os diferentes estados da alma e as diversas categorias de mundos habitados. Que a paz do amado Mestre Jesus continue a iluminar a todos os corações. Que assim seja. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial a oportunidade que tivemos e ter recebido a ajuda e o amparo da equipe espiritual. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, agradecemos todo amparo, todo auxílio recebido. Envolve em teus fluidos de paz, de harmonia, de coragem, de boa vontade e perseverança no bem, para continuarmos nos esforçando a nos melhorar e podermos assim vencermos as nossas lutas, os nossos momentos difíceis e sairmos vencedores dessa vida, nesse mundo de prova e expiação, superarmos essas transições momentâneas de dor e assim alcançarmos um mundo melhor. Que assim seja.